Eles a deixaram sozinha para cuidar da mãe doente, mas ela se tornou a força que manteve a família unida. Na pitoresca cidade costeira de Porto Alegre, onde casas coloridas pontilham a encosta e o cheiro de sal e café se mistura no ar. Da manhã, a vida de Paloma, de 42 anos, desmorona quando sua mãe colapsa durante a tradicional celebração da festa junina da cidade. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Enquanto os moradores da cidade dançam ao redor de fogueiras em apresentações tradicionais de quadrilha, Paloma observa com horror sua mãe cair ao chão, sua roupa festiva em forte contraste com a gravidade do momento. Este incidente devastador marca o início de uma jornada desafiadora de 18 meses que testará a resiliência de Paloma, transformará seus relacionamentos e, finalmente, revelará sua extraordinária força interior. A ambulância chegou rapidamente, cortando o som das sanfonas e violões que animavam a festa. Os paramédicos trabalharam com eficiência, enquanto o círculo de curiosos se formava ao redor. Paloma, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, segurava a mão de sua mãe, Dona Carmen, enquanto tentava manter a calma. "Fique tranquila, mãe, vai ficar tudo bem", sussurrou, mesmo sentindo que algo estava profundamente errado. As luzes coloridas da festa refletiam no rosto pálido de Dona Carmen, criando um cenário quase surrealista. Era como se o mundo de Paloma tivesse entrado em câmera lenta, enquanto tudo ao redor continuava em seu ritmo normal, indiferente ao colapso que acabara de testemunhar. Alguns amigos próximos se aproximaram, oferecendo ajuda, mas Paloma mal conseguia processar suas palavras. Toda sua atenção estava concentrada na respiração irregular de sua mãe, nos olhos semicerrados que pareciam não reconhecer o ambiente familiar da praça onde haviam compartilhado tantos momentos felizes nos últimos anos. Na ambulância, Paloma segurou firmemente a mão de Dona Carmen, observando com angústia os aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. O paramédico fazia perguntas sobre histórico médico, medicações, alergias, informações que Paloma, felizmente, conhecia bem, já que sempre estivera presente na vida da mãe, ao contrário de seus irmãos que haviam seguido caminhos distantes. "Sua mãe tem histórico de problemas cardíacos?", perguntou o jovem paramédico, enquanto ajustava o fluxo de oxigênio. "Não, ela sempre foi saudável. Só uma pressão alta controlada com medicação", respondeu Paloma, tentando encontrar em sua memória qualquer detalhe que pudesse ajudar. Ela estava normal até hoje cedo, animada para a festa, tinha até costurado um vestido novo para a ocasião, continuou enquanto lágrimas começavam a embaçar sua visão. "O trajeto até o hospital nunca pareceu tão longo." Paloma, uma dedicada professora de artes do ensino fundamental, conhecida por sua natureza doce e reservada, chegou ao hospital com Dona Carmen, onde os médicos a diagnosticaram com uma rara condição degenerativa que exigia cuidados 24 horas por dia. O Dr. Mendes, um neurologista de meia-idade com olhos gentis, explicou a situação com uma calma que contrastava com a tempestade de emoções dentro de Paloma. "A condição de sua mãe é rara, mas não completamente desconhecida. Vamos precisar fazer mais exames para determinar a extensão e a progressão da doença, mas posso adiantar que ela precisará de cuidados constantes daqui para frente", explicou ele, enquanto Paloma tentava absorver cada palavra, como se elas fossem pedaços de um quebra-cabeça impossível de montar. A sala de espera do hospital, com suas paredes em tom pastel e o cheiro característico de desinfetante, parecia sufocante agora. Paloma assentiu mecanicamente, tentando processar o que aquele diagnóstico significaria para sua vida. Naquela mesma noite, sentada em uma cadeira desconfortável ao lado do leito hospitalar, onde sua mãe dormia sob efeito de sedativos, Paloma pegou o celular e fez as ligações que sabia serem necessárias. Uma após a outra, contatou seus 3 irmãos: Queiroz, um bem-sucedido banqueiro em São Paulo; Raimundo, um consultor de turismo no Rio de Janeiro; e Solange, uma executiva de marketing em Nova York. As conversas seguiram um padrão dolorosamente previsível: choque inicial, perguntas sobre o diagnóstico, expressões de preocupação e, inevitavelmente,
explicações sobre por que não poderiam vir imediatamente. Estou no meio de uma fusão importante, explicou Queiroz. Tenho uma conferência internacional na semana que vem, disse Raimundo. Estou finalizando uma campanha crucial para um cliente, justificou Solange. Todos prometeram visitar em breve e ajudar financeiramente, deixando Paloma para administrar sozinha temporariamente. Ela desligou o telefone após a última chamada e olhou para sua mãe adormecida, sentindo o peso da responsabilidade que acabara de cair exclusivamente sobre seus ombros. O silêncio do quarto de hospital era interrompido apenas pelo bip constante dos monitores e o ruído ocasional de enfermeiras passando pelo corredor. Paloma segurou a mão de Dona Carmen, sentindo sua textura familiar. Mãos que tinham trabalhado a vida toda. Mãos que tinham segurado as suas quando era criança. Mãos que agora pareciam tão frágeis. Vamos enfrentar isso juntas, mãe, sussurrou mais para si mesma do que para a paciente adormecida. Os primeiros dias foram uma tempestade de informações médicas, formulários de seguro, consultas com especialistas e decisões difíceis. Paloma conseguiu uma licença de emergência de uma semana da escola onde lecionava, mas logo se tornou claro que isso não seria suficiente. O diagnóstico foi confirmado. Uma condição neurodegenerativa rara que afetaria progressivamente a mobilidade, a fala e, eventualmente, as funções cognitivas de Dona Carmen. Não havia cura, apenas tratamentos para retardar a progressão e aliviar os sintomas. Quanto tempo? Perguntou Paloma ao Dr. Mendes durante uma conversa particularmente difícil. O médico hesitou, ajustando os óculos como fazia quando precisava. Dar notícias delicadas. É impossível prever com certeza, mas estamos falando de um processo de anos, não de meses. A qualidade desses anos, entretanto, dependerá muito dos cuidados que ela receber. Na semana seguinte, Dona Carmen recebeu alta com uma lista de medicações, terapias recomendadas e uma agenda de retornos médicos que parecia interminável. Paloma transformou rapidamente a sala de estar da pequena casa que compartilhavam em um quarto improvisado, já que Dona Carmen não conseguiria mais subir as escadas para seu quarto no segundo andar. Comprou uma cama hospitalar com suas economias, reorganizou os móveis e tentou criar um ambiente acolhedor naquele espaço que agora seria o centro de suas vidas. Os vizinhos, típicos de uma cidade pequena onde todos se conhecem, apareceram, com comidas caseiras, ofertas de ajuda e expressões de simpatia. Paloma agradeceu a todos com um sorriso cansado, mas determinado. Dias se transformam em semanas, enquanto Paloma luta para equilibrar seu trabalho como professora, com o cuidado de sua mãe, cada vez mais dependente. As ligações de seus irmãos se tornam menos frequentes, suas desculpas mais elaboradas e o apoio financeiro prometido mínimo e inconsistente. A diretora da escola de Paloma, Dona Lourdes, percebe seu esgotamento e oferece uma licença temporária, um alívio necessário que, simultaneamente, cria novas pressões financeiras. A conversa acontece após uma aula particularmente difícil, onde Paloma quase desmaia de exaustão, enquanto ajudava as crianças com um projeto de pintura. Você não pode continuar assim, Paloma, disse Dona Lourdes, com genuína preocupação em sua voz. Seus alunos sentem sua ausência mesmo quando você está fisicamente presente. E conhecendo você como conheço, sei que isso deve estar te matando por dentro. Paloma tentou protestar, mencionando as contas que precisava pagar, mas Dona Lourdes foi firme. Existe uma licença para cuidadores familiares a qual você tem direito. Não será seu salário completo, mas ajudará. E seu emprego estará garantido quando você puder voltar. Ao sair da escola naquela tarde, carregando uma caixa com seus pertences pessoais e materiais de arte, Paloma sentiu uma mistura de alívio e terror. Como sobreviveriam com uma renda reduzida? Seus irmãos haviam enviado quantias irrisórias, sempre acompanhadas de desculpas sobre suas próprias dificuldades financeiras. Dificuldades que Paloma sabia serem exageradas, dadas suas carreiras bem-sucedidas e estilos de vida confortáveis. A rotina logo se estabeleceu em sua nova normalidade. Paloma acordava antes do amanhecer para preparar os medicamentos de Dona Carmen, ajudá-la com a higiene matinal
e preparar o café da manhã. As manhãs eram dedicadas a exercícios de fisioterapia caseiros que o terapeuta havia ensinado, seguidos de períodos de leitura. Paloma lia os romances favoritos de sua mãe, observando como os olhos dela ainda brilhavam com as histórias de amor e aventura que sempre amara. As tardes traziam mais medicamentos, mais exercícios, visitas ocasionais, de amigos que eventualmente foram se tornando mais raras, e a luta constante contra o desânimo que ameaçava engolir Dona Carmen. À noite, enquanto sua mãe dormia, Paloma finalmente tinha alguns momentos para si mesma. Momentos que geralmente gastava planejando o dia seguinte, verificando o orçamento cada vez mais apertado ou simplesmente chorando silenciosamente, no banheiro, onde sua mãe não poderia ouvi-la. Paloma possui 3 características definidoras: lealdade inabalável, resolução criativa de problemas e determinação silenciosa, que frequentemente mascara sua vulnerabilidade. Seu conflito interno se centra em seu desejo de cumprir a promessa que fez a seu pai antes de seu falecimento, que ela manteria a família unida, enquanto abriga um ressentimento crescente em relação aos seus irmãos ausentes. Ela lembra constantemente das palavras de seu pai, seu Antônio, em seu leito de morte 5 anos antes. Cuide da sua mãe, Paloma, e mantenha nossos filhos unidos. A família é o único bem que realmente importa no final. Ele havia apertado sua mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitado, como se tentasse transferir a ela toda a determinação que sempre o caracterizara. Agora, sentada à mesa da cozinha às 3 da manhã, com uma xícara de café frio à sua frente e contas espalhadas pela superfície de fórmica desgastada, Paloma se pergunta se estaria desapontando seu pai. Tecnicamente, ela está cumprindo metade da promessa, cuidando de Dona Carmen com todo o amor e dedicação possíveis. Mas quanto à parte de manter a família unida? Seus irmãos estavam mais distantes do que nunca, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As últimas chamadas de vídeo haviam sido apressadas, superficiais, com Queiroz verificando constantemente seu relógio, Raimundo distraído com notificações em seu telefone e Solange com o cabelo perfeitamente arrumado e maquiagem impecável, falando sobre suas conquistas profissionais, sem sequer perguntar como Dona Carmen estava realmente se sentindo. Após 2 meses de isolamento, Paloma descobre a extensa coleção de receitas tradicionais de sua mãe e começa a assar doces portugueses usando habilidades aprendidas na infância. Numa tarde particularmente difícil, quando Dona Carmen parecia mais melancólica que o habitual, Paloma decidiu buscar algo que pudesse animar sua mãe. No fundo de um armário da cozinha, encontrou uma velha caixa de metal, desgastada pelo tempo, mas cuidadosamente preservada. Dentro dela, dezenas de fichas amareladas pelo tempo, escritas à mão com a caligrafia elegante e precisa de Dona Carmen, o tesouro culinário da família, receitas passadas por gerações, desde os tempos em que seus antepassados haviam chegado de Portugal no início do século XX. "Olha o que encontrei, mãe", disse Paloma, trazendo a caixa para a sala onde Dona Carmen estava sentada em sua poltrona especial, observando o movimento da rua pela janela. Os olhos da senhora se iluminaram imediatamente ao reconhecer a caixa. "Ah, minhas receitas! Pensei que tinham se perdido na última mudança", exclamou com mais energia do que demonstrara em semanas. Juntas passaram a tarde folheando as fichas, com Dona Carmen contando histórias sobre cada prato. Quando o havia preparado pela primeira vez, quem havia lhe ensinado? Ocasiões especiais, onde determinada receita havia sido o centro das celebrações, familiares. No dia seguinte, impulsionada por uma súbita inspiração, Paloma decidiu preparar pastéis de nata, seguindo a receita meticulosamente detalhada por sua mãe. O aroma de canela e baunilha logo preencheu a pequena casa, trazendo uma atmosfera de conforto que há muito não sentiam. Dona Carmen, sentada à mesa da cozinha em sua cadeira de rodas, observava Paloma com visível orgulho, ocasionalmente oferecendo dicas e sugestões. "Mais canela, filha, e a massa precisa descansar mais tempo", orientava, recuperando por momentos o papel materno que a doença estava gradualmente roubando dela. Sua vizinha Helena, uma senhora viúva de origem italiana que morava ao lado há mais de 3 décadas,
apareceu atraída pelo aroma que escapava pelas janelas. "Que cheiro maravilhoso é esse, querida?" perguntou, aceitando prontamente o convite para provar os doces recém-saídos do forno. Com o primeiro mordida, seus olhos se arregalaram em deleite. "Paloma, isso é extraordinário. Você deveria vender esses doces no mercado municipal. Tenho certeza que fariam sucesso." Inicialmente, Paloma riu da sugestão, considerando-a apenas um elogio exagerado de uma amiga gentil. Mas a ideia plantou uma semente em sua mente, especialmente quando, nos dias seguintes, Helena trouxe outros vizinhos para experimentar os doces que Paloma continuava a preparar, agora explorando outras receitas do arsenal de Dona Carmen. "Você sempre teve mãos abençoadas para a cozinha, filha", comentou sua mãe, enquanto observava Paloma preparar um lote de quindins dourados e brilhantes, igualzinha à sua avó. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários. E se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. O inesperado empreendimento de vender doces no mercado local começou timidamente, com Paloma ocupando um pequeno espaço emprestado por um antigo amigo de seu pai no mercado municipal, aos sábados. Helena a ajudava a transportar os doces cuidadosamente embalados, enquanto uma vizinha adolescente, Joana, filha de uma enfermeira do hospital local, ficava com Dona Carmen durante essas breves ausências. No primeiro dia, Paloma estava nervosa, arrumando e rearrumando os doces na pequena banca improvisada, temendo que ninguém se interessasse. Mas, para sua surpresa, os pastéis de nata, quindins, bolos de rolo e outras especialidades rapidamente atraíram uma pequena multidão, primeiro de curiosos e depois de clientes entusiasmados que espalharam a notícia. "São receitas da minha mãe, tradições de família", explicava Paloma aos clientes que perguntavam sobre o segredo de sabores tão autênticos. Cada venda trazia não apenas um alívio financeiro necessário, mas também um senso de propósito e conexão com suas raízes que Paloma não esperava encontrar nesse momento de sua vida. Ao retornar para casa naquele primeiro sábado, com a cesta vazia e o bolso cheio, Paloma encontrou Dona Carmen ansiosa por notícias. "Vendeu tudo, mãe. Até pediram encomendas para a semana que vem", contou, enquanto ajudava sua mãe a se preparar para dormir. O sorriso de Dona Carmen foi o primeiro genuinamente feliz em muitos dias. A rotina se ajustou para acomodar essa nova atividade. Paloma passava as tardes preparando os doces para o fim de semana, enquanto Dona Carmen supervisionava, da melhor maneira que podia. Muitas vezes apenas com instruções verbais quando suas mãos já não cooperavam como antes. A cozinha, que sempre fora o coração da casa, ganhou nova vida, tornando-se não apenas um local de trabalho, mas um espaço de resistência contra o desânimo que a doença tentava impor. O sucesso de seus produtos de confeitaria atrai a atenção de Tiago, o proprietário de um café local que oferece a Paloma uma oportunidade de parceria. No entanto, aceitar exigiria mais tempo longe de sua mãe. Durante este período, seu irmão banqueiro Queiroz visita brevemente, chocado com a deterioração de sua mãe. Ele aumenta seu apoio financeiro, mas rapidamente retorna à sua vida agitada, deixando Paloma para enfrentar uma decisão difícil sozinha. O encontro com Queiroz é tenso desde o início. Ele chega em um carro alugado luxuoso, trazendo presentes caros, mas pouco práticos. Um lenço de seda italiano para Dona Carmen, que raramente sai de casa agora, e um perfume francês importado que Paloma nunca teria ocasião de usar. "Meu Deus, como ela emagreceu", comenta Queiroz em um sussurro para Paloma, enquanto observa Dona Carmen dormindo na sala. Seu choque parece genuíno, mas também revela o quanto ele estava desconectado da realidade que Paloma enfrentava diariamente. "Eu te disse nas nossas chamadas, Queiroz. A doença está progredindo", responde Paloma, tentando controlar a irritação em sua voz. Ele passa apenas um dia inteiro com elas, claramente desconfortável com as necessidades básicas de cuidado que Dona Carmen agora exige. Quando Paloma precisa trocar a roupa da mãe após um acidente, Queiroz rapidamente encontra uma desculpa para sair da sala, dizendo que precisa fazer algumas ligações de trabalho.
Na manhã seguinte, antes de partir, ele entrega a Paloma um envelope com dinheiro, uma quantia significativa, mas que não compensa meses de ausência. Vou tentar mandar mais regularmente agora, promete, com o que parece ser sincera culpa em seus olhos. E já falei com Raimundo e Solange, eles também vão aumentar a ajuda deles. Paloma aceita o envelope sem palavras, sabendo que o dinheiro é necessário, mas sentindo como se estivesse sendo paga para absolver o irmão de suas responsabilidades. Na porta ele hesita, como se quisesse dizer algo mais significativo, mas termina apenas com um abraço apressado e uma promessa vaga de voltar em breve. É nesse mesmo dia, após a partida de Queiroz, que Tiago, dono do Café Serrano, um estabelecimento charmoso no centro histórico da cidade, aparece em sua porta. Ele havia experimentado seus doces no mercado e ficara impressionado. Nunca provei pastéis de nata tão autênticos fora de Lisboa, elogia, enquanto explica sua proposta. Tiago oferece a Paloma um espaço permanente em seu café com uma pequena cozinha dedicada, onde ela poderia preparar seus doces para venda diária, não apenas nos fins de semana. Seria uma parceria, explica ele, com entusiasmo genuíno em sua voz. Seu talento merece mais visibilidade do que uma banca no mercado pode oferecer. A proposta é tentadora. Significaria uma renda estável maior do que conseguia com as vendas esporádicas no mercado, mas também significaria horas diárias longe de Dona Carmen, algo que parecia impossível nas circunstâncias atuais. Deitada em sua cama naquela noite, Paloma pesa seus limitados recursos e opções. O dinheiro de Queiroz ajudaria a contratar alguém para ficar com Dona Carmen por algumas horas, mas seria essa pessoa confiável? Sua mãe aceitaria ser cuidada por um estranho? E o mais importante, estaria Paloma traindo sua promessa ao passar menos tempo com ela? A noite se estendeu em uma insônia reflexiva, com Paloma revirando-se na cama enquanto tentava encontrar uma solução. Sua mente, sempre criativa na resolução de problemas, parecia agora travada em um círculo de impossibilidades. Ela podia ouvir a respiração de Dona Carmen no quarto improvisado na sala, o leve chiado que agora caracterizava seu sono e que havia se tornado a trilha sonora das noites de Paloma. Seria justo deixar sua mãe, mesmo que temporariamente, para garantir a sobrevivência financeira de ambas? Na escuridão do quarto, as palavras de seu pai pareciam pairar como um lembrete constante. Cuide da sua mãe, Paloma. Aguardando no banheiro às 4 da manhã, já sem esperanças de dormir, Paloma observou seu reflexo no espelho. Olheiras profundas, cabelo sem corte há meses, a postura curvada pelo peso das responsabilidades que carregava sozinha. Por um breve momento, permitiu-se imaginar como seria sua vida se tivesse seguido o caminho de seus irmãos, buscando carreira e realização em cidades maiores, longe das responsabilidades familiares. Mas logo afastou esse pensamento. Não havia escolha a ser feita realmente. Dona Carmen era sua prioridade, sempre seria. Pela manhã, com a clareza que às vezes vem após uma noite de reflexão, mesmo sem sono adequado, Paloma começou a considerar alternativas que não havia avaliado antes. E se em vez de ir até o café de Tiago, pudesse trazer parte de seu trabalho para casa? A ideia começou a tomar forma enquanto preparava o café da manhã para Dona Carmen, que naquela manhã parecia especialmente alerta e presente. No que está pensando, filha? Você está com aquela ruga de preocupação entre as sobrancelhas, perguntou Dona Carmen, surpreendendo Paloma com sua perspicácia. Mesmo com a doença progredindo, sua mãe ainda tinha momentos de clareza absoluta que lembravam a mulher forte e observadora que sempre fora. Estou pensando em como podemos fazer com que essas receitas suas nos ajudem mais, mãe, respondeu Paloma, decidindo compartilhar seu dilema. À medida que explicava a proposta de Tiago e suas preocupações, notou que os olhos de Dona Carmen adquiriam um brilho que há muito não via. O brilho de alguém que ainda se sente útil, parte da solução, não apenas do problema. Você poderia usar a sala de jantar, sugeriu Dona Carmen após um momento de reflexão. Nós nunca a usamos mesmo desde que seu pai faleceu. Tem boa luz e é espaçosa o suficiente para você trabalhar.
A sugestão plantou uma semente que rapidamente floresceu nos dias seguintes. A sala de jantar, com suas grandes janelas voltadas para o pequeno jardim dos fundos, tinha o potencial de se tornar um espaço de trabalho adequado. Estaria próxima o suficiente para que Paloma pudesse monitorar sua mãe constantemente, mas separada o suficiente para manter os ingredientes e equipamentos necessários organizados. Quando Tiago veio novamente discutir sua proposta, Paloma apresentou um contra-argumento. Em vez de trabalhar no café, ela forneceria os doces preparados em casa, inicialmente em quantidade limitada, mas com a qualidade que já havia cativado os clientes. Sei que não é exatamente o que você propôs, explicou Paloma enquanto servia um café na pequena varanda onde Dona Carmen podia ouvir a conversa. Mas é o que posso oferecer nas circunstâncias atuais. Para sua surpresa, Tiago não apenas aceitou a contraproposta, como pareceu genuinamente entusiasmado com a ideia. Honestamente, é a autenticidade que me atrai nos seus doces, Paloma. Esse toque caseiro, tradicional, talvez seja ainda melhor que eles continuem sendo preparados aqui, com sua mãe por perto. Ele olhou para Dona Carmen com um sorriso respeitoso. Afinal, são as receitas dela que estão conquistando meus clientes. Tinha vocês. A pequena empresa de doces caseiros nasceu oficialmente, não no ambiente profissional de um café, mas na sala de jantar de uma casa modesta, transformada, por necessidade e criatividade. A primeira encomenda para o café serrano, 2 dezenas de pastéis de nata, 1 dúzia de quindins e um bolo de rolo inteiro, foi celebrada como uma vitória familiar, com Dona Carmen assumindo o papel de supervisora de qualidade, inspecionando cada item com o olhar crítico de quem dedicou uma vida à perfeição culinária. É importante mencionar que durante todo esse processo, as chamadas de Raimundo e Solange continuavam esporádicas e superficiais. Eles expressavam interesse pelos progressos de Paloma, mas sempre de maneira distante, como quem observa a vida de outra pessoa através de uma vitrine, sem realmente participar. As promessas de visitas eram constantemente adiadas por compromissos aparentemente inadiáveis, e o apoio financeiro, embora tivesse melhorado após a intervenção de Queiroz, ainda estava longe de refletir suas possibilidades reais ou a necessidade da situação. Ao entardecer, depois de entregar a primeira encomenda ao café serrano e receber elogios entusiasmados de Tiago, Paloma retornou para casa sentindo uma mistura de exaustão e realização. Encontrou Dona Carmen cochilando em sua poltrona, com um sorriso sereno no rosto. Por um momento, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, tivessem encontrado um caminho através do labirinto de desafios que a vida lhes apresentara. O despertador toca às 4 da manhã, arrancando Paloma de um sono que nunca parecia suficiente. Seus olhos abrem relutantes, pesados pelo cansaço acumulado, mas sua mente já está alerta, calculando o número de pastéis que precisará preparar para a encomenda daquele dia. 6 meses após o diagnóstico de Dona Carmen, a vida encontrou um novo ritmo, exaustivo, mas de alguma forma sustentável. A pequena empresa de doces cresceu além das expectativas iniciais, com encomendas regulares, não apenas do Café Serrano, mas também de outros estabelecimentos na cidade que descobriram o talento de Paloma. 6 meses após o início da doença de sua mãe, a criatividade de Paloma a leva a transformar a sala de estar da família em um pequeno espaço de confeitaria onde pode trabalhar enquanto mantém sua mãe por perto. Mulheres idosas locais, amigas de longa data de sua mãe, começam a visitar regularmente para ajudar com os cuidados e compartilhar histórias de sua juventude, formando uma rede de apoio improvisada que traz alegria aos dias de sua mãe. A ideia surgiu quase por acidente, quando Dona Georgina, melhor amiga de Dona Carmen desde os tempos de escola, apareceu para uma visita e naturalmente assumiu o papel de cuidadora enquanto Paloma atendia a uma entrega urgente. Ao retornar, Paloma encontrou Dona Carmen rindo de uma história que Dona Georgina contava sobre suas travessuras de juventude, um som que havia se tornado raro nos últimos meses. "Você deveria vir mais vezes, Georgina", comentou Paloma, enquanto servia café para a visitante. "A mãe fica diferente quando você está por perto."
No dia seguinte, Dona Georgina retornou, desta vez trazendo consigo Dona Aparecida, outra amiga dos tempos de juventude. E assim, quase organicamente, formou-se um rodízio informal de senhoras. Amigas, vizinhas, antigas colegas de trabalho de Dona Carmen, que começaram a ocupar as tardes em sua casa. Mulheres idosas locais, amigas de longa data de sua mãe, começam a visitar regularmente para ajudar com os cuidados e compartilhar histórias de sua juventude, formando uma rede de apoio improvisada que traz alegria aos dias de sua mãe. Não demorou muito para que a sala de estar se transformasse em um ponto de encontro animado nas tardes de terça e quinta, onde o aroma dos doces de Paloma se misturava às risadas e conversas das senhoras que traziam consigo não apenas companhia, mas também ajuda prática e memórias que pareciam despertar algo profundo em Dona Carmen. Vocês se lembram daquele carnaval de 1965, quando o Antônio apareceu fantasiado de pirata? Perguntou Dona Mercedes, arrancando gargalhadas de todas, inclusive de Dona Carmen, cujos olhos brilhavam com as lembranças. Ele só tinha olhos para a Carmen, mesmo com todas aquelas moças jogando confete nele. Para Paloma, essas histórias eram um tesouro inesperado, fragmentos da juventude de seus pais que nunca havia conhecido, uma herança oral que agora percebia ser tão valiosa quanto as receitas que preparava diariamente. O costume tradicional do mutirão, trabalho coletivo comunitário, entra em jogo quando vizinhos ajudam a renovar o espaço, incorporando os valores culturais da cidade de solidariedade. Este apoio comunitário influencia a decisão de Paloma de aceitar a parceria do café, com vizinhos criando um esquema de rodízio para cuidar de sua mãe durante suas breves ausências. A palavra rapidamente se espalhou pela pequena comunidade. A casa de Dona Carmen, que sempre fora conhecida por sua hospitalidade, agora precisava de ajuda. E a resposta foi surpreendente. Numa manhã de sábado, Paloma acordou com o som de vozes e ferramentas no quintal. Ao olhar pela janela, viu uma cena que a deixou sem palavras. Pelo menos uma dúzia de vizinhos, liderados por seu José, um carpinteiro aposentado que morava na rua há décadas, estavam transformando o espaço. Alguns removiam entulho acumulado, outros pintavam paredes, instalavam novas prateleiras na área que agora servia como cozinha industrial improvisada. Mutirão, explicou simplesmente Helena quando Paloma saiu para entender o que estava acontecendo. É assim que sempre fizemos as coisas por aqui. O conceito de mutirão, tão profundamente enraizado na cultura brasileira, especialmente em comunidades menores como a delas, era uma forma de trabalho coletivo, onde todos contribuíam para ajudar um membro da comunidade em necessidade. Não era caridade, era reciprocidade, solidariedade em sua forma mais pura. Quando meu filho precisou construir a casa dele, você não veio com seus alunos fazer aquele lindo mural no quarto das crianças? Lembrou seu José, enquanto instalava uma bancada mais adequada para o trabalho de confeitaria. E quando a filha da Mercedes se casou, não foi sua mãe quem fez todos aqueles doces recusando o pagamento? Agora é nossa vez de retribuir. A transformação do espaço foi além do funcional, tornou-se simbólica. A pequena casa, que corria o risco de se tornar um local de isolamento e doença, renasceu como um ponto de encontro, um espaço de produção e, mais importante, um lugar onde a dignidade de Dona Carmen poderia ser preservada. As tardes de visitas das amigas foram formalizadas em um sistema de rodízio, onde cada senhora assumia a responsabilidade de estar presente em determinados horários, não apenas para fazer companhia, mas também para auxiliar nas necessidades básicas de cuidado, permitindo que Paloma se dedicasse à confeitaria sem a preocupação constante. É como nos tempos antigos, comentou Dona Carmen, observando a movimentação da sua poltrona, estrategicamente posicionada para que pudesse acompanhar tudo. Quando alguém da comunidade tinha um filho, ou ficava doente, ou precisava colher a safra, todos se juntavam. Havia um brilho de reconhecimento em seus olhos, como se esta manifestação de solidariedade a conectasse a memórias profundas, a um tempo em que ela mesma havia sido parte de mutirões semelhantes. Para Paloma,
Este apoio comunitário representou uma reviravolta crucial. A parceria com o Café Serrano, que antes parecia impossível de conciliar com os cuidados de sua mãe, tornou-se viável graças à rede de apoio que se formou espontaneamente. Tiago, impressionado com o espaço renovado e o sistema de produção que Paloma conseguiu estabelecer, aumentou suas encomendas e começou a promover ativamente os doces como um diferencial de seu estabelecimento, destacando a autenticidade das receitas familiares e a história por trás delas. À medida que a marca pessoal de Paloma crescia, tornando-se conhecida além dos limites da pequena cidade, ela desenvolvia uma rotina que, embora exaustiva, trazia uma nova forma de equilíbrio à sua vida. As madrugadas eram dedicadas à preparação dos doces, aproveitando as horas em que Dona Carmen dormia mais profundamente, sob efeito dos medicamentos noturnos. As manhãs eram para entregas, reuniões com fornecedores e a parte administrativa do pequeno negócio. As tardes, quando possível, eram reservadas para estar com sua mãe, muitas vezes na companhia das senhoras que se tornaram parte integral de suas vidas. À medida que a marca de 1 ano se aproxima, Raimundo, o irmão consultor de turismo de Paloma, retorna para um fim de semana, trazendo presentes caros, mas impraticáveis. Durante sua visita, ele testemunha o esgotamento de Paloma, mas ainda se recusa a ficar mais tempo, alegando compromissos profissionais. Esta interação dolorosa força Paloma a confrontar sua irmã sobre o fardo desigual da família, levando a sua primeira conversa honesta em meses. A chegada de Raimundo foi anunciada por uma mensagem de texto enviada na noite anterior. Um aviso mínimo que deixou Paloma correndo para reorganizar seu cronograma de produção e garantir que tudo estivesse em ordem para a visita. "Nossa, como você está magra!" foi a primeira observação de Raimundo ao entrar na casa, abraçando Paloma rapidamente antes de entregar a ela uma sacola contendo presentes, uma garrafa de vinho francês caro e um cachecol de cachemir, que ela provavelmente nunca usaria no clima de Porto Alegre. O reencontro com Dona Carmen foi ainda mais desconfortável. Por um momento, Raimundo pareceu genuinamente impactado pela deterioração física de sua mãe, talvez porque, ao contrário de Queiroz, não havia visitado desde o início da doença. "Mãe, você parece bem", disse ele hesitante, claramente lutando para encontrar palavras que não fossem dolorosamente falsas. Dona Carmen, para quem os filtros sociais já não eram tão importantes quanto antes, riu abertamente da tentativa desajeitada. "Estou parecendo uma múmia, filho. Não precisa mentir para sua velha mãe." O fim de semana revelou o abismo que se formara entre Raimundo e a realidade da situação familiar. Ele perguntava constantemente sobre restaurantes para jantar fora, sem compreender que Paloma não podia simplesmente deixar sua mãe para refeições prolongadas. Comentava sobre como a casa parecia diferente, sem reconhecer o propósito e a necessidade das transformações. Falava entusiasticamente sobre suas viagens recentes e projetos futuros, enquanto Paloma lutava para manter os olhos abertos após mais uma noite de poucas horas de sono. Foi na manhã de domingo, enquanto Paloma preparava os medicamentos de Dona Carmen na cozinha, que a tensão finalmente transbordou. Raimundo, observando-a pesar e separar cuidadosamente os comprimidos, comentou casualmente: "Você devia contratar alguém para fazer isso, sabe? Deve ter serviços profissionais por aqui, mesmo numa cidade pequena como esta." "Com que dinheiro?" "Raimundo", respondeu Paloma, seu tom mais afiado do que pretendia. "O pouco que vocês mandam mal cobre os medicamentos, a fisioterapia que o plano não cobre, as fraldas, os suplementos nutricionais." "Ei, calma aí, estamos ajudando como podemos", defendeu-se Raimundo, claramente desconfortável com o confronto. "Temos nossas próprias despesas, sabe?" Paloma sentiu algo romper-se dentro dela, uma represa de emoções contidas por meses. "Despesas? Você está falando de despesas para mim? Enquanto me conta sobre seu resort 5 estrelas nas Maldivas? Enquanto traz presentes que custam mais do que ganho em um mês?" A discussão que se seguiu foi dolorosa, mas necessária. Pela primeira vez, Paloma expressou abertamente seu ressentimento, não apenas pela falta de apoio financeiro adequado,
mas pela ausência emocional, pela facilidade com que seus irmãos haviam delegado a ela toda a responsabilidade, sem sequer questionar se isso era justo ou possível. Raimundo, inicialmente defensivo, eventualmente calou-se, percebendo que não havia argumentos que pudessem justificar a desigualdade da situação. Na manhã seguinte, antes de partir, um dia antes do planejado, alegando uma reunião urgente, Raimundo deixou um envelope com uma quantia significativamente maior do que o habitual. "Vou falar com Queiroz e Solange", prometeu, sem olhar, diretamente nos olhos de Paloma. "Vamos encontrar uma forma de ajudar mais." A promessa soava vazia após tantas outras semelhantes, mas Paloma notou algo diferente em seu tom. Talvez vergonha, talvez uma compreensão tardia da magnitude do que ela estava enfrentando sozinha. Enquanto isso, o negócio de confeitaria de Paloma floresce, com itens especiais apresentando ingredientes tradicionais brasileiros como açaí, cupuaçu e guaraná, ganhando popularidade entre moradores locais e turistas. Suas adaptações criativas das receitas de sua mãe se tornam um assunto de conversa na cidade, atraindo mais clientes e proporcionando estabilidade financeira. Novamente, a criatividade de Paloma trouxe não apenas uma solução prática para seus desafios, mas um motivo de orgulho e realização. A ideia de incorporar ingredientes típicos brasileiros aos doces tradicionais portugueses surgiu durante uma conversa com Tiago, que mencionou o crescente interesse turístico na gastronomia local. "As pessoas querem experiências autênticas, sabores que contem histórias", explicou ele enquanto discutiam formas de expandir o menu de doces oferecidos no café. "Minha avó costumava adicionar frutas locais às receitas que trouxe de Portugal", comentou Dona Carmen, que participava da conversa de sua poltrona. Dizia que era uma forma de honrar tanto suas raízes quanto sua nova casa. Inspirada por essa história familiar, Paloma começou a experimentar pastéis de nata com um toque de guaraná, proporcionando um sabor levemente cítrico e refrescante, quindins enriquecidos com cupuaçu, criando uma complexidade que encantava o paladar, bolos de rolo com creme de açaí entre as camadas, resultando em uma coloração vibrante e um sabor único. Essas criações rapidamente se tornaram sensação na cidade, atraindo a atenção não apenas dos moradores locais, que apreciavam a inovação dentro da tradição, mas também de turistas em busca de experiências gastronômicas autênticas. Tiago, reconhecendo o potencial dessas novidades, criou um menu especial em seu café, destacando a história por trás de cada doce e a forma como representavam a fusão cultural que caracterizava a identidade brasileira. Para Dona Carmen, acompanhar o desenvolvimento dessas adaptações de suas receitas trazia um novo propósito aos seus dias. Mesmo com suas limitações físicas crescentes, ela mantinha sua mente aguçada, oferecendo sugestões, criticando combinações que não funcionavam bem, celebrando as que superavam expectativas. "Você sempre teve mais coragem que eu na cozinha", comentou certa vez para Paloma. "Eu seguia as receitas à risca, com medo de desrespeitar a tradição. Você entendeu que a verdadeira tradição está na adaptação, na sobrevivência através das mudanças." Em uma reviravolta surpreendente, Paloma recebe uma carta de um influente crítico gastronômico que visitou a cidade e provou seus doces. O crítico oferece a ela uma oportunidade de aparecer em uma renomada revista de gastronomia, potencialmente lançando um negócio nacional. No entanto, a sessão de fotos e entrevista exigiria uma viagem a São Paulo, tempo longe de sua mãe, que ela não pode pagar. Vinícius Monteiro não era apenas qualquer crítico, era uma das vozes mais respeitadas no cenário gastronômico brasileiro, conhecido por seu paladar refinado e sua capacidade de descobrir talentos em lugares improváveis. Sua carta, escrita em papel timbrado da revista Sabores do Brasil, uma das publicações culinárias mais prestigiadas do país, chegou numa terça-feira comum, misturada entre contas e folhetos promocionais. "Raramente encontro doces que me transportam simultaneamente para o passado e para o futuro", escreveu ele, após elogiar especificamente os pastéis de nata com guaraná e os quindins de cupuaçu.
Sua confeitaria representa o que há de melhor na gastronomia brasileira: respeito às tradições, ousadia na inovação e, acima de tudo, paixão autêntica que se pode saborear em cada mordida. A proposta era clara: uma matéria de 4 páginas na edição especial sobre tesouros gastronômicos escondidos, incluindo fotos profissionais, receitas selecionadas e uma entrevista pessoal que exploraria a história por trás dos doces. Tudo isso exigiria que Paloma viajasse a São Paulo por pelo menos 3 dias, para sessões de fotos nos estúdios da revista, uma entrevista detalhada e demonstrações práticas de algumas de suas criações mais populares. Isso é incrível. Paloma! Exclamou Helena quando Paloma compartilhou a notícia durante uma das visitas regulares. É a oportunidade que você merece. Seu trabalho é excepcional. Sempre dissemos isso. Mas para Paloma, a empolgação inicial rapidamente deu lugar. A familiar sensação de estar presa entre oportunidades e responsabilidades. 3 dias longe de Dona Carmen pareciam impensáveis. Mesmo com a rede de apoio que havia se formado, confiava apenas em si mesma para administrar os medicamentos mais complexos, reconhecer sutis mudanças no estado de saúde de sua mãe e proporcionar o conforto emocional que só uma filha poderia oferecer. Você deve ir, disse Dona Carmen, surpreendendo Paloma com sua firmeza quando discutiram o assunto. Não construí minha vida inteira para ver minha filha desperdiçar oportunidades por minha causa. Não é desperdício cuidar de você, mãe, protestou Paloma com lágrimas nos olhos. E não são apenas 3 dias. Se a matéria for publicada, o que acontece depois? Mais viagens? Mais tempo longe? Não posso... Não pode o quê? Viver sua vida? Realizar seu potencial? Dona Carmen raramente demonstrava tanta energia e determinação desde que adoecera. Acha que não vejo como seus olhos brilham quando fala dos doces, das novas ideias? Isso é seu dom, filha. Negar isso seria o verdadeiro desperdício. A conversa foi interrompida pela chegada inesperada de uma visita. Solange, a irmã executiva de marketing, que surgiu sem aviso prévio, impecavelmente vestida e carregando malas de grife. Surpresa! Anunciou ela com o sorriso confiante que caracterizava suas raras aparições em videochamadas. Consegui um intervalo entre projetos e pensei em visitar. Quando seu irmão executivo de marketing, Solange, descobre essa oportunidade, através das mídias sociais, ele retorna inesperadamente para casa, aparentemente motivado pelo potencial de negócios em vez de dever familiar. Sua chegada cria tensão, especialmente quando sugere institucionalizar sua mãe para liberar Paloma para o desenvolvimento de negócios. A visita surpresa de Solange, que não havia retornado à cidade natal desde o adoecimento de Dona Carmen, trouxe uma mistura complexa de emoções para Paloma. Por um lado, havia o alívio e até mesmo a alegria momentânea de rever a irmã. Por outro, a suspeita inevitável sobre a coincidência de sua visita com a oportunidade de exposição nacional que surgira para o pequeno negócio de Paloma. A suspeita transformou-se em certeza, quando no jantar da primeira noite, Solange mencionou casualmente ter visto um post de Tiago nas redes sociais, onde ele celebrava a carta do renomado crítico gastronômico. Você sabe que isso é enorme, certo? Perguntou Solange, entrando imediatamente em seu modo profissional. O Monteiro não elogia qualquer um. Ele tem o poder de transformar um pequeno negócio em uma marca nacional da noite para o dia. Percebi, respondeu Paloma secamente, servindo uma simples refeição que havia conseguido preparar entre suas obrigações do dia. Mas não estou certa de que posso aceitar. Como assim não pode aceitar? Solange parecia genuinamente perplexa. É a chance da sua vida, quanto ele está cobrando pela exposição? A pergunta fez Paloma rir, apesar da tensão. Ele não está cobrando nada, Solange. É uma matéria jornalística, não um anúncio publicitário. Ele genuinamente gostou dos doces. Melhor ainda, exclamou Solange, já digitando notas em seu smartphone. Marketing orgânico é o sonho de qualquer marca. Tem um valor equivalente a milhares em publicidade paga. Foi então que Paloma percebeu. Para Solange, assim como para Queiroz anteriormente,
Essa não era uma história sobre a paixão redescoberta de uma filha pelas tradições culinárias da família, ou sobre uma forma criativa de sustentar sua mãe doente. Era uma oportunidade de negócio, um potencial empreendimento lucrativo, uma marca a ser construída e explorada. Nos dias seguintes, Solange mergulhou de cabeça no que chamava de planejamento estratégico para a confeitaria. Sem pedir permissão, reorganizou o pequeno escritório improvisado de Paloma, criou planilhas de custos e projeções de crescimento, e até mesmo esboçou um novo logo e identidade visual para o negócio. Sua energia era impressionante, mas também esgotante, especialmente porque prestava apenas atenção superficial a Dona Carmen, limitando suas interações a breves visitas ao quarto, sempre com um sorriso ensaiado e conversas superficiais. Na terceira noite, enquanto Paloma explicava mais uma vez por que não poderia simplesmente deixar sua mãe para ir a São Paulo, Solange finalmente revelou o que realmente pensava. Você precisa ser prática, Paloma. Mamãe precisa de cuidados profissionais em tempo integral. Com o potencial desse negócio, você poderia facilmente pagar por uma clínica de alta qualidade, onde ela teria médicos e enfermeiras 24 horas por dia. O choque deixou Paloma temporariamente sem palavras. Você está sugerindo que eu interne nossa mãe em um asilo? Não é um asilo, corrigiu Solange, com o tom condescendente que usava em negociações difíceis. Existem instalações de assistência médica de altíssimo padrão hoje em dia. Sinceramente, seria melhor para todos. Você poderia focar no negócio sem culpa, ela teria os melhores cuidados possíveis e todos nós poderíamos seguir nossas vidas sabendo que fizemos o melhor por ela. O mais doloroso para Paloma não foi apenas a sugestão em si, mas a facilidade com que Solange a apresentou, como se fosse a solução mais óbvia do mundo, como se os meses de sacrifício e dedicação de Paloma pudessem ser simplesmente substituídos por um cheque mensal a uma instituição impessoal. Ela não é uma inconveniência a ser resolvida, Solange, respondeu Paloma com uma calma que surpreendeu a si mesma. Ela é nossa mãe, e ela não vai para nenhuma instituição enquanto eu puder cuidar dela em casa, onde ela pertence, cercada por pessoas que realmente se importam com ela. Você sempre foi assim, não é? Rebateu Solange, abandonando a fachada profissional e deixando transparecer a irritação. A mártir da família, a filha perfeita que nunca saiu de casa, que dedicou sua vida aos outros. Já pensou que talvez seja isso que você quer? Essa desculpa para nunca arriscar, nunca sair da sua zona de conforto? As palavras atingiram Paloma como um tapa, especialmente porque, em seus momentos de maior dúvida, ela mesma já havia se questionado se sua dedicação à família não seria, em parte, um refúgio contra os riscos e incertezas do mundo além de Porto Alegre. Mas antes que pudesse responder, foram interrompidas por um som vindo do quarto de Dona Carmen, um gemido seguido por um chamado fraco. Correndo para o quarto, encontraram Dona Carmen acordada, com lágrimas nos olhos. Vocês acham que sou surda além de doente? Perguntou ela, com a voz trêmula não apenas pela emoção, mas pelos efeitos da doença que progressivamente afetava sua capacidade de articular palavras claramente. Ouvi tudo. Durante uma discussão acalorada sobre o futuro de sua mãe, ela testemunha o conflito e sofre um revés de saúde. Esta crise reúne os irmãos há muito ausentes, à beira de sua cama, onde confrontam as consequências de suas escolhas e testemunham o extraordinário sistema de cuidados que Paloma estabeleceu. O episódio foi assustador. Dona Carmen, agitada pela discussão que ouvira e pela tempestade emocional que isso desencadeou, sofreu uma crise que a deixou mais fraca do que nunca. O Dr. Mendes, chamado às pressas no meio da noite, conseguiu estabilizá-la, mas seu olhar grave dizia tudo o que Paloma temia ouvir. A doença estava progredindo mais rapidamente do que o esperado, possivelmente acelerada pelo estresse emocional. Ela precisa de absoluta tranquilidade agora, advertiu o médico antes de partir, lançando um olhar significativo para Solange, que permanecia num canto do quarto, visivelmente abalada pelo resultado de sua intervenção. Na manhã seguinte, uma ligação inesperada trouxe outra surpresa.
Queiroz chegando ao aeroporto de Porto Alegre. Solange me ligou ontem à noite, explicou ele, quando Paloma foi buscá-lo. Disse que a situação era grave e que precisávamos estar todos juntos. Raimundo seguiu o mesmo caminho, cancelando uma importante visita de inspeção a um resort no Nordeste para retornar à cidade ainda naquela tarde. Pela primeira vez desde o início da doença de Dona Carmen, os 4 irmãos estavam reunidos sob o mesmo teto, uma reunião que Paloma havia desejado por meses, mas que agora acontecia sob as piores circunstâncias possíveis. A noite foi longa, com os irmãos se revezando no quarto de Dona Carmen, cuja condição frágil exigia monitoramento constante. Foi durante essas vigílias que, um a um, eles realmente testemunharam o que Paloma enfrentava diariamente: a administração meticulosa de medicamentos, os exercícios respiratórios necessários, as pequenas mas cruciais atenções que mantinham Dona Carmen confortável e digna em sua condição. Mais impressionante ainda foi observar o sistema de apoio que Paloma havia construído. Mesmo àquela hora da noite, vizinhas apareciam para verificar se precisavam de algo, trazendo chás caseiros, oferecendo-se para ficar enquanto Paloma descansava. De manhã, Helena apareceu com café fresco e pães caseiros. Dona Georgina trouxe uma sopa medicinal preparada segundo uma receita antiga de família. Joana, a adolescente vizinha, veio diretamente da escola para ajudar com tarefas pequenas, mas essenciais. "Como você conseguiu tudo isso?" perguntou Queiroz a Paloma, enquanto observavam uma senhora idosa que mal conheciam, massageando gentilmente as pernas de Dona Carmen para melhorar a circulação. "Não consegui nada", respondeu Paloma suavemente. "Apenas aceitei o que sempre esteve aqui: comunidade, solidariedade, os valores que mamãe e papai sempre nos ensinaram e que vocês parecem ter esquecido quando partiram para suas vidas bem-sucedidas." Humilhados por essa realização, os irmãos começam a reconhecer seus fracassos e a reconhecer os sacrifícios de Paloma. O irmão executivo de marketing adia seu retorno a Nova York, aproveitando suas habilidades profissionais para criar um plano de negócios para a confeitaria de Paloma, que permitiria a ela expandir enquanto permanece perto de casa. Lentamente, uma transformação começou a ocorrer. Não foi repentina nem dramática, mas gradual e profunda, como o próprio processo de fermentação que Paloma usava em algumas de suas massas, invisível aos olhos, mas fundamental para o resultado final. Queiroz foi o primeiro a demonstrar mudança concreta. Após uma longa conversa com o Dr. Mendes sobre a condição de Dona Carmen e as necessidades de cuidado que ela exigiria nos próximos meses e possivelmente anos, ele reservou um quarto em um hotel próximo, em vez do voo de retorno que havia inicialmente planejado. "Vou ficar mais algumas semanas", anunciou durante o jantar. "Tenho reuniões que posso participar remotamente e algumas férias acumuladas, que nunca tirei." Raimundo seguiu um caminho semelhante, estendendo sua estadia inicialmente por uma semana, depois por 2, eventualmente alugando um pequeno apartamento a poucos quarteirões de distância. Sua experiência em turismo logo se mostrou útil de maneiras inesperadas. Ele conhecia pessoas em companhias aéreas que podiam oferecer descontos em equipamentos médicos transportados. Tinha contatos com guias que conheciam os melhores, especialistas em cada cidade, e possuía a habilidade de navegar pela burocracia do sistema de saúde com uma eficiência que Paloma nunca havia conseguido sozinha. Solange, ainda visivelmente afetada pelo papel que desempenhara no revés de Dulce, saúde de Dona Carmen, canalizou sua culpa em ação positiva. Estava errada sobre institucionalizar mamãe, admitiu a Paloma, durante uma tarde em que trabalhavam juntas na cozinha. Solange aprendendo pela primeira vez na vida como preparar os doces que eram o legado de sua família. Mas não estava errada sobre o potencial do seu negócio. "Você criou algo especial aqui, Paloma. Algo que merece ser compartilhado com o mundo e que pode sustentar vocês duas confortavelmente." Assim, a expertise de marketing de Solange, combinada ao conhecimento financeiro de Queiroz e aos contatos de Raimundo no setor de turismo,
começou a transformar o pequeno empreendimento caseiro de Paloma em algo mais estruturado e sustentável. Solange adiou seu retorno a Nova York indefinidamente, trabalhando remotamente com sua equipe, enquanto desenvolvia o que chamava de Plano Carmen, uma estratégia de negócios que permitiria a Paloma expandir sua confeitaria sem sacrificar a proximidade com sua mãe. O plano incluía uma equipe pequena, mas eficiente de assistentes locais, jovens da cidade interessados em gastronomia que poderiam aprender as técnicas de Paloma enquanto a ajudavam na produção. Um sistema de entrega que alcançaria cidades vizinhas e até mesmo a possibilidade de embalagens especiais que permitiriam o envio de certos doces para regiões mais distantes. Você já passou por algo semelhante? Conhece alguém que enfrentou desafios parecidos? Conte-nos nos comentários. 15 meses após o início da jornada, os irmãos estabelecem uma escala de rodízio de cuidados, com cada um se revezando para ficar com a mãe por 2 semanas de cada vez. Esse arranjo permite que Paloma aceite a oportunidade da revista sem culpa, levando ao reconhecimento nacional por sua preservação cultural através da comida. A matéria na revista Sabores do Brasil foi um sucesso retumbante. As fotografias captaram não apenas a beleza e o detalhamento dos doces, mas também a essência do que os tornava especiais, a fusão harmoniosa de tradições portuguesas com ingredientes brasileiros, a história familiar preservada através de receitas adaptadas, o amor que era visível em cada detalhe meticulosamente executado. A entrevista de Paloma tocou muitos leitores, especialmente quando ela falou abertamente sobre como o negócio nascera da necessidade de cuidar de sua mãe doente, e como a culinária se tornara não apenas um meio de sobrevivência, mas uma forma de conexão com suas raízes e uma celebração da resiliência familiar. Cada doce conta uma história, ela explicou no artigo. Alguns falam sobre a jornada de meus antepassados de Portugal ao Brasil, outros sobre a adaptação a uma nova terra e seus sabores. Mas todos eles, sem exceção, contam a história do amor. O amor de uma mãe que preservou essas tradições, o amor de uma filha determinada a mantê-las vivas e o amor de uma comunidade que se uniu quando mais precisávamos. O impacto foi imediato. Encomendas começaram a chegar de todo o país, de chefes renomados interessados em incluir os doces em seus menus, de empresas de eventos buscando algo único para ocasiões especiais e de simples amantes da boa gastronomia, que se sentiram tocados pela história tanto quanto pelos sabores. Tiago, cujo café serrano agora era mencionado na matéria como o descobridor dos talentos de Paloma, viu seu estabelecimento ganhar fama nacional quase da noite para o dia. A transformação mais surpreendente, no entanto, ocorreu na dinâmica familiar. O sistema de rodízio de cuidados, inicialmente visto como uma solução temporária para permitir a viagem de Paloma a São Paulo, acabou tornando-se permanente. Cada irmão passava 2 semanas a cada 2 meses na casa familiar, assumindo completamente os cuidados de Dona Carmen durante esse período. No início houve desafios. Queiroz não sabia como operar o equipamento de fisioterapia respiratória. Raimundo tinha medo de administrar os medicamentos na dosagem exata. Solange sentia-se desconfortável com os aspectos mais íntimos do cuidado pessoal. Mas todos aprenderam assim como Paloma havia aprendido meses antes. O que começou como uma obrigação tornou-se, gradualmente, uma reconexão profunda. Durante suas semanas de cuidado, cada um dos irmãos redescobria facetas de sua mãe, que haviam esquecido ou nunca realmente conheceram. Sua resiliência diante da dor, seu humor que persistia mesmo nas piores circunstâncias, sua sabedoria que não havia sido diminuída pela doença. E, talvez mais importante, redescobriram partes de si mesmos que haviam deixado para trás na busca por carreiras e vidas distantes. Acho que precisamos mais dela do que ela de nós, confessou Queiroz a Paloma após seu segundo turno de cuidados. Havia tanto que eu não percebia, correndo de reunião em reunião, verificando planilhas intermináveis. A dinâmica familiar muda drasticamente quando o irmão banqueiro anuncia sua intenção de se mudar para mais perto de casa, tendo percebido durante suas rotações de cuidados
o quanto de conexão familiar havia sacrificado pelo avanço na carreira. Sua decisão inspira a irmã consultora de turismo a estabelecer uma rota de turismo cultural com artesãos locais e produtores de alimentos, incluindo a confeitaria de Paloma. A decisão de Queiroz surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Após quase 20 anos construindo uma carreira sólida em São Paulo, subindo na hierarquia de um dos maiores bancos do país, ele anunciou durante um jantar familiar que havia pedido transferência para a filial de Porto Alegre. Não é uma decisão impulsiva, garantiu quando todos o olharam incrédulos. Venho pensando nisso há meses, desde meu primeiro turno cuidando da mãe, na verdade. Percebi quanto tempo perdi, quantos momentos importantes deixei passar, sempre achando que haveria tempo depois para a família, para conexões que realmente importam. Ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho, para disfarçar a emoção em sua voz. A verdade é que não existe depois. Existe apenas o agora, e como escolhemos usá-lo. Dona Carmen, sentada à cabeceira da mesa em sua cadeira de rodas, sorriu através de lágrimas silenciosas. Sua condição havia se estabilizado nos últimos meses. Não havia melhora significativa, mas tampouco o declínio acelerado que os médicos temiam. Meu filho voltando para casa, disse ela com a voz fraca, mas cheia de emoção. Seu pai estaria tão feliz. A decisão de Queiroz teve um efeito dominó inesperado. Raimundo, inspirado pelo exemplo do irmão e reconsiderando suas próprias prioridades, começou a desenvolver um projeto que havia sonhado por anos, mas nunca encontrado motivação para concretizar. Uma rota de turismo cultural que destacasse artesãos locais, produtores de alimentos tradicionais e manifestações culturais autênticas da região sul. A confeitaria de Paloma seria, naturalmente, um ponto central dessa rota. Nosso país tem uma riqueza cultural incrível que muitas vezes subestimamos, explicou ele, enquanto compartilhava seu plano com a família. Pessoas do mundo todo viriam para experienciar isso, se soubessem onde encontrar e como valorizar essas tradições. Solange, que inicialmente planejara retornar a Nova York após ajudar a estabelecer a expansão do negócio de Paloma, também encontrou-se relutante em partir. Seu apartamento luxuoso e sua vida agitada na metrópole americana pareciam cada vez mais vazios em comparação com a rica teia de relacionamentos que havia redescoberto em sua cidade natal. Percebendo que poderia continuar seu trabalho remotamente na maior parte do tempo, com viagens ocasionais quando necessário, decidiu alugar uma casa próxima, tornando sua presença mais permanente do que temporária. À medida que a marca de 18 meses se aproxima, Dona Carmen mostra sinais de estabilização, embora sua condição continue séria. A família celebra junto durante a festa junina, a mesma celebração onde sua jornada começou. Em um momento, tocante sua mãe, agora em uma cadeira de rodas, mas vestida em trajes festivos, observa seus filhos dançarem juntos na quadrilha pela primeira vez em décadas. A praça central de Porto Alegre estava decorada com bandeirolas coloridas. O aroma de quentão e pinhão assado preenchia o ar, e as fogueiras tradicionais iluminavam a noite com um brilho dourado. Para qualquer observador casual, seria apenas mais uma festa junina anual. Mas para a família de Dona Carmen, representava um círculo completo, o fechamento de um ciclo que havia começado com desespero e agora se transformava em celebração. Paloma havia inicialmente hesitado em levar sua mãe à festa, preocupada com o esforço que isso exigiria e com as memórias dolorosas que poderia evocar. Mas Dona Carmen insistiu. Foi aqui que começou, filha. Quero ver como termina, ou, melhor, como continua. A determinação em sua voz não permitia discussão. Assim, com preparação cuidadosa e a ajuda de todos, Dona Carmen foi vestida para a ocasião. Um vestido tradicional de festa junina adaptado para sua condição, um chale colorido sobre os ombros e flores no cabelo que, embora mais ralo e grisalho, estava arrumado com o mesmo cuidado que ela sempre dedicara à sua aparência em ocasiões especiais. Raimundo havia garantido um lugar privilegiado para sua cadeira de rodas, onde poderia observar toda a festividade sem estar no meio da multidão.
Queiroz providenciara um pequeno sistema de transporte especial para levá-la confortavelmente até lá. Solange cuidara da logística médica, medicamentos programados, equipamentos de emergência discretamente disponíveis e até mesmo um enfermeiro de plantão disfarçado de participante da festa. Quando a quadrilha tradicional começou a se formar, a surpresa veio. Em vez de apenas observar, os 4 irmãos juntaram-se aos dançarinos. Não havia sido planejado. Foi um impulso espontâneo, iniciado por Paloma e rapidamente seguido pelos outros. Os 4 não dançavam juntos desde a infância, quando participavam das festas juninas da escola. Estavam desajeitados, erravam passos, riam de seus próprios tropeços, mas havia uma alegria genuína em seus rostos que transcendia a simples nostalgia. Do seu lugar de honra, Dona Carmen os observava com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Para ela, era a concretização de tudo o que havia desejado em seus momentos mais desesperançados. Seus filhos reunidos, conectados não apenas pelo dever ou obrigação, mas por escolha, por amor, por um reencontro com suas raízes e uns com os outros. Quando a dança terminou e os irmãos retornaram, ofegantes e sorridentes para junto dela, Dona Carmen segurou as mãos de cada um, formando um círculo em torno de sua cadeira. "Agora estou completa", disse simplesmente, suas palavras quase inaudíveis sobre a música e a celebração ao redor, mas perfeitamente compreendidas por aqueles que importavam. Na virada final dos eventos, os irmãos coletivamente compram o prédio vago ao lado para expandir a confeitaria de Paloma em um café que emprega mulheres locais em situações de cuidado semelhantes. O espaço inclui uma área comunitária, onde idosos podem se reunir, compartilhar histórias e participar de atividades culturais, criando emprego e companheirismo. A ideia surgiu durante uma das muitas conversas familiares que agora ocorriam regularmente. Solange, com seu olhar sempre atento para oportunidades, notou o prédio abandonado adjacente à casa da família, um antigo armazém que havia fechado há anos e permanecia sem uso. "Aquele espaço tem potencial", comentou casualmente enquanto tomavam café na varanda após o jantar. "Com a reforma certa, poderia se tornar um local perfeito para expandir a produção e até mesmo abrir um café onde as pessoas pudessem provar os doces fresquinhos." A ideia rapidamente ganhou força, com cada irmão contribuindo com sua expertise particular. Queiroz analisou a viabilidade financeira e estruturou um plano de investimento conjunto. Raimundo avaliou como o espaço poderia ser integrado à sua rota de turismo cultural, tornando-se não apenas um ponto de venda, mas uma experiência imersiva para visitantes. Solange desenvolveu um conceito de marca que honraria as raízes familiares enquanto olhava para o futuro, para Paloma, no entanto, o aspecto mais significativo veio de uma observação aparentemente simples. Durante uma visita de Dona Mercedes, uma das senhoras que haviam se tornado parte regular do sistema de apoio, ela mencionou como sua neta estava tendo dificuldades para encontrar trabalho que permitisse cuidar de seu filho pequeno com necessidades especiais. Tantas mulheres na nossa idade cuidando de familiares doentes, e tantas jovens sobrecarregadas com responsabilidades semelhantes, suspirou Dona Mercedes. E toda essa experiência, todo esse conhecimento sendo desperdiçado, porque o mundo não sabe como valorizar cuidadoras. Aquelas palavras reverberaram profundamente em Paloma, que via refletida naquela jovem desconhecida sua própria luta dos meses anteriores. Naquela mesma noite, compartilhou com seus irmãos uma visão expandida para o novo espaço. Não apenas um café e centro de produção, mas um local que empregaria deliberadamente mulheres em situações semelhantes à que ela enfrentara, com horários flexíveis e a possibilidade de trazer familiares que necessitassem de supervisão constante. Poderíamos criar uma área comunitária nos fundos, elaborou, seu entusiasmo crescendo à medida que a ideia tomava forma. Um espaço onde os idosos pudessem passar o dia, enquanto suas cuidadoras trabalham por perto. Não um depósito, mas um local de atividade, de compartilhamento, de dignidade. A visão cativou a todos imediatamente. Queiroz ajustou as projeções financeiras,
considerando os benefícios fiscais disponíveis para empresas com impacto social. Raimundo viu como isso acrescentaria uma dimensão de autenticidade e propósito à experiência que planejava oferecer aos turistas. Solange reconheceu o poderoso diferencial de marketing que uma missão social genuína proporcionaria. Nos meses seguintes, o projeto tomou forma rapidamente. O prédio foi adquirido, reformado e adaptado não apenas para a produção em escala maior, mas para ser um espaço verdadeiramente inclusivo. A cozinha industrial foi projetada pensando em acessibilidade, permitindo que pessoas com diferentes capacidades pudessem trabalhar confortavelmente. A área da frente transformou-se em um charmoso café, onde os clientes podiam observar parte do processo de produção através de amplas janelas de vidro, conectando-os à história por trás dos doces que saboreavam. A área comunitária nos fundos, inicialmente concebida como um espaço modesto, evoluiu para se tornar o coração pulsante do projeto. Com um mobiliário confortável, luz natural abundante e acesso a um pequeno jardim de ervas e flores, tornou-se rapidamente mais do que um local onde idosos e pessoas com necessidades especiais esperavam. Era um centro de atividade e propósito. As receitas tradicionais que haviam inspirado o empreendimento agora eram compartilhadas em oficinas regulares, onde conhecimentos passados através de gerações eram registrados e preservados. Histórias orais eram gravadas, criando um arquivo vivo da cultura local. Artesãos da região eram convidados para demonstrações e pequenas exposições, conectando diferentes formas de preservação cultural. Para as famílias envolvidas, o impacto foi transformador. Cuidadoras que haviam sido forçadas a abandonar carreiras ou que nunca haviam tido oportunidade de desenvolvê-las, encontravam agora não apenas emprego, mas uma comunidade de apoio que compreendia intuitivamente seus desafios. Os idosos e pessoas com necessidades especiais que passavam o dia no espaço comunitário floresciam no ambiente de engajamento social e propósito, muitas vezes contribuindo com suas próprias habilidades e conhecimentos. Para Dona Carmen, cuja condição havia estabilizado em um nível que permitia participação limitada, mas significativa, o projeto representava um legado que jamais imaginara. Em dias bons, ela era transportada para o espaço comunitário, onde se tornava o centro natural de atenção. A matriarca, cuja coleção de receitas havia desencadeado toda a transformação. Jovens aprendizes buscavam seus conselhos sobre o ponto exato de uma calda de açúcar ou a textura ideal de uma massa. Visitantes ouviam encantados suas histórias sobre tradições culinárias quase esquecidas. E, mais importante, ela observava com orgulho indisfarçável como sua família, antes fragmentada pelos caminhos divergentes da vida moderna, havia se reintegrado em torno de valores que ela sempre prezara: cuidado, comunidade, respeito pelas tradições e adaptação criativa às circunstâncias da vida. Através de sua dedicação inabalável, Paloma não apenas preservou a saúde e dignidade de sua mãe, mas também revitalizou os laços de sua família, restaurou sua conexão com seu patrimônio cultural e criou um sistema de apoio comunitário que se estende além de sua própria família. O que começou como um fardo que ela carregava sozinha, transformou-se em uma jornada compartilhada de redescoberta, provando que, às vezes, a maior força reside na vulnerabilidade compartilhada e nos fardos divididos. Numa tarde particularmente agradável de outono, quase 2 anos após o colapso de Dona Carmen na festa junina, a família reuniu-se para uma pequena celebração no novo café, que havia sido oficialmente nomeado Carmen, em homenagem à matriarca. O espaço estava repleto. Funcionárias com suas famílias, vizinhos que haviam apoiado desde o início, clientes regulares que haviam se tornado amigos e até mesmo o crítico gastronômico Vinícius Monteiro, que havia se tornado um entusiasta, não apenas dos doces, mas da missão por trás deles. Enquanto saboreavam os doces que haviam mudado suas vidas, Queiroz ergueu sua xícara de café num brinde improvisado. Às vezes, o que parece nossa maior provação torna-se nossa maior dádiva, disse ele,
com uma sinceridade que teria soado estranha vindo do banqueiro pragmático que fora 2 anos antes. A nossa mãe, que nos ensinou isso da maneira mais difícil e mais bela. Dona Carmen, sentada entre seus filhos com um xale colorido sobre as pernas, sorriu com olhos marejados. Sempre soube que vocês encontrariam o caminho de volta uns para os outros, disse ela, sua voz fraca, mas clara. Só não imaginei que eu seria o mapa. Paloma, observando sua família reunida, não mais fragmentada por distância geográfica ou emocional, sentiu uma profunda sensação de completude que transcendia até mesmo o cansaço que ainda era parte de sua rotina diária. O caminho havia sido árduo, mas olhando para o resultado, não apenas o negócio próspero ou o impacto social tangível na comunidade, mas a reconexão genuína de sua família, sabia que cada momento de dificuldade havia valido a pena. O que começara como uma tragédia pessoal, transformara-se em um renascimento coletivo, e embora o futuro ainda guardasse desafios, a condição de Dona Carmen permanecia séria e equilibrar todas as novas responsabilidades exigia ajustes constantes. Havia agora uma certeza compartilhada. Nenhum deles enfrentaria esses desafios sozinho novamente. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado através das grandes janelas do café, Paloma olhou para sua mãe, para seus irmãos, para a comunidade que haviam construído juntos, e compreendeu uma verdade profunda. Às vezes, são nossas responsabilidades mais pesadas que nos revelam nossa força mais profunda e nossos momentos mais difíceis que abrem caminho para nossas maiores bênçãos. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.